Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Carmen, idade 32 anos, publicitária. A primeira pergunta que eu queria deixar aqui pra vocês é: que magia é essa que esses homens do Egito têm? Sério, parece voodoo, alguma coisa assim. Eu sempre fui uma mana muito desconfiada com todo tipo de cara que chegava perto de mim, que quisesse alguma coisa. Eu nunca aceitava, ficava com o pé atrás. E às vezes o cara tava com uma boa intenção e mesmo assim eu cortava. Eu pesquisava sobre tudo no Google, documentação com pessoas e sempre achava alguma coisa que me barrasse de querer ir mais pra frente com aquele cara. Por isso eu ficava muito de olho na minha irmã, porque a minha irmã era aquela inocente, que se abria para todo mundo e que tava numa dessa, no computador, conversando com um egípcio, que eu já tinha percebido, só não sabia que era egípcio. Fui começar a entender depois que eu entrei, lógico, que nas contas dela e principalmente no Facebook, toda foto dela tinha um bonitinho e era sempre só ele, o único entre os romanos, que digitava lá e digitava sempre em árabe. Eu tinha que clicar no ver tradução para ver o que estava falando. No início das fotos era Salam aleikum, aleikum salam. Depois que Deus abençoe a sua vida. Depois do que Deus abençoe a sua vida, já pulamos para você é a flor que não nasce no meu deserto do Saara. Daí a gente foi pro meu amor, meu único amor, você é minha. E não vejo a hora de nos encontrarmos, Deus vai nos guiar, porque o profeta Mohammed irá nos guiar. As mulheres são os únicos, são os nossos bens na terra. Porque eu respeito você e minha mãe como as únicas e melhores do paraíso. E por aí ia. Até ele começar a escrever em português. Não só começar a escrever em português, mas questionar qualquer homem que fosse comentar em alguma postagem da minha irmã. Do tipo, eu cheguei a pegar ela a responder lá pra ele: ah, não, meu amor, esse é o meu tio. E eu ficava, gente, meu amor de homem, esse homem tá no Brasil, porque o Facebook dele era todo em árabe e com fotos no Egito. Ao mesmo tempo que ela estava mudando o comportamento dela dentro de casa, porque ela estava no momento de escolher o curso de faculdade que ela queria, onde que ela ia prestar, se ia ser público, se ia ser particular. E não, ela simplesmente parou o rolê e a gente entendia que ela ficava dentro do quarto enfurnada, sem, assim, descia só para comer, tomar uma água, tomar um banho, o resto o tempo todo dentro do quarto. Primeiro a gente começou a perceber que eram gargalhadas e gargalhadas, ficava o dia inteiro dentro do quarto. Se alguém entrasse, ela estivesse rindo, ela mudava o humor, porque com a gente ela não tinha esse humor. Ela simplesmente silenciava, fechava a cara e, ai, tô cansada, ai, quero dormir, ai, não sei o quê. Nunca se movimentar pra fora da casa. Um dia eu fiz o quê? Eu falei, eu vou pegar o que ela tá fazendo. Porque eu era essas FBI, CSI mesmo. A minha mãe não tava nem muito aí. É tipo, deixa a menina. Tá conhecendo as coisas da vida. Eu falei, não é assim não. Eu entrei no quarto, e aí o que eu fiz? Porque sempre que eu entrava no quarto dela, ela exigia que quando eu saísse a gente fechasse a porta de trancar a trava. Então, ela estava bem distraída, eu só entrei, perguntei se ela queria comer, que o almoço estava pronto. Ela falou que não. E aí, na minha saída, eu não fechei, eu deixei a porta encostada. Do jeito que ela estava distraída e envolvida lá, eu sabia que ela não ia perceber. E foi isso que aconteceu. Eu falei, vou deixar assim encostada, porque aí eu vou entrando aos poucos daqui um tempo para ver o que que ela realmente está fazendo, porque a exigência de que a porta fosse trancada toda vez que a gente saísse era muito grande, então tava rolando alguma coisa ali que a gente não podia ver. Foi papo. Eu demorei uma hora e meia, mais ou menos, e eu escutei que tava rolando um... Falei, ela tá dançando samba? Deixei passar. Daqui a pouco eu escuto assim: sobre as nossas cabeças o sol. Eu falei, que isso? Eu falei, que isso? Não é a música do Clone. Eu
falei, meu Deus, é a música do Clone. E aí, a minha curiosidade aguçou de um jeito que eu falei, vou empurrar a portinha e ver. Gente, quando eu empurrei a portinha, quando eu empurrei a porta, eu levei um susto. Essa menina levou um susto. O constrangimento que foi que essa menina estava com lenços enrolados. Sabe quando você enfia alguma coisa na calcinha assim e solta pra fora? Então, tinha uns lenços pendurados assim, só de calçola, com as bandas da calçola enfiando pra dentro com as bandas pra fora, dançando, dança do ventre para uma câmera no celular que estava pendurado lá no tripé. Eu falei, o que tá acontecendo? Não, porque eu tô fazendo aula de dança do ventre, que não sei o quê. Gente, ela não tava fazendo aula de dança do ventre. Eu tenho certeza que ela tava dançando pra algum macho. Ou melhor, pro Habibo que tava conversando, mandando mensagem pra ela lá no Facebook. Eu tinha certeza que era ele. Com o tempo, eu fui confirmando que ela só falava com esse cara, ela só queria saber desse cara, ela tava apaixonada, ela não queria saber de mais nada, era chamada de vídeo de tarde, de noite, de dia. E eu falei, cara, o único jeito... Tipo, o que eu vou fazer pra essa menina despertar dessa loucura? E aí eu prometi, bati o pé, de que eu ia entrar em contato com esse cara, conversar com ele, dar em cima dele e provar pra ela de que ele não prestava. Montei um Facebook totalmente diferente, com outras fotos e tal, e fui adicionar esse Habibo. Nem 30 segundos o Habibo aceitou, falei, é isso. Porque assim, gente, o Facebook dele era cheio de mulher, e era mulher tudo com as tetas pra fora, entendeu? Não era nem mulher vestida. Então, que esse cara se belengava, que esse cara comia marmita online, estrangeira ainda, nossa, eu tinha certeza. Ele adicionou, mandei oi. Oi, aí ele, Inshallah, Maduliá, Deus esteja convosco. Falei, nossa, já sei que, né? Não estou falando aqui que esse cumprimento é errado. Muitas pessoas da religião fazem isso e tá tudo certo. Mas os caras online usam isso, então por isso que tá aqui desse jeito. Eu dando em cima desse cara e esse cara nunca que me retribuía. Ele sempre falava de Deus, sempre mandava alguma coisa do Alcorão, ou flores, não sei o que, não sei o que, mas ele nunca entrava em, tipo, falar, ai, vamos ser namorados, ai, eu quero alguma coisa com você, ai, você é muito bonita. Nunca me deu um elogio. Eu falei, não é impossível que eu não vou conseguir uma prova contra esse cara. Quando eu tentei ir mais além e mandei uma foto minha, óbvio, né, gente, não, sem nada, só com a parte de cima do biquíni, assim, pra ver o que ele ia falar. Ele falou, nossa, você é uma mulher muito bonita. Eu falei, agora vai. Só que logo veio o mas, eu já tenho uma futura esposa no Brasil e eu sou apaixonada por ela e eu sou fiel e não sei o que. Começou a falar um monte de coisa, falei, não é impossível, que ele chegou a me contar. E aí eu fui vendo, todos os dias, às vezes ele comentava como ele falava bonito da minha irmã, como ele fazia planos, como ele protegia, como ele cuidava dela, e eu comecei a ter inveja. Como que um cara tão longe podia dar tanto tempo da vida dele, acreditar tanto naquele encontro? Era real, porque ele contava pra mim, ele mostrava as coisas pra mim. E eu comecei a ficar mal de não ter encontrado uma pessoa assim nunca. Era muito verdadeiro tudo que ele fazia, tudo que ele falava e como ele estava tentando batalhar para que eles ficassem juntos. Eu desisti. Falei, vou deixar rolar. E nessa de deixar rolar, eu acho que depois de uns 2 meses, a minha irmã, ela já não tinha mais as gargalhadas e nem música, mas ela chorava muito e estava muito deprimida e sempre dentro do quarto. Eu fui conversar com ela, fui tentar que ela se abrisse, fui tentar que ela falasse comigo sem ela saber de nada que eu tinha tentado. E ela se abriu, ela sentou e falou, eu tô muito triste porque eu conversava com um cara que era lá do Egito, tal, e ele sempre me fez muitas juras de amor e a gente precisava se encontrar pra ver se isso era verdade. E ele dizia como que tava preparando tudo pra que a gente casasse, pra que a gente ficasse junto. Eu acostumei com o bom dia dele, com as conversas diárias. Eu entrei nesse mundo
nesse sonho, nessa história. Eu não tenho mais vida social, eu não tenho mais amigas, eu não me vejo mais aqui no Brasil. Eu entrei dentro da cultura dele e tudo, só que aí ele pediu para que eu fosse pro Egito e eu não tenho essa coragem. E ele não tem como vir, porque ele não tem o passaporte e tal. E eu não vejo futuro, não adianta eu ficar em uma coisa que nunca vai acontecer. Ele tem muita esperança, não sei o que, não sei o que, mas sempre deu ir pra lá. Eu tenho medo, eu não tenho coragem, eu não vou, eu fiz tudo isso achando que ele viria. E aí eu achei que era melhor me separar dele, só que tá sendo muito triste pra mim. Enfim, desabafou. Não tinha nem como ele saber que eu era irmã dele, nem ela saber que eu tava falando com ele, porque a minha irmã, ela só postava, tipo, fotos dela, era bem discreta, nem eu tinha ela na conta. Ela era bem estranha, assim, ela não tinha família, não tinha nada, não comentava muito da gente. Eu até estranhei esse jeito que ela se abriu comigo, porque a gente não tinha essa troca mesmo. Então, passando mais um mês por aí, ela se desconectou totalmente disso, começou a tentar viver a vida dela no Brasil, desfez a amizade com o cara, tudo, só que eu continuei. No que eu continuei, ele veio desabafar pra mim de como ele tava triste, de como ele queria uma brasileira, mas tinha que ser ela, porque ele sonhava com ela, porque ele tinha planejado tudo e ela tinha abandonado ele. E aí, eu simplesmente virei pra ele e desabafei, olha, ela é minha irmã. Só que ela é muito nova, ela quer fazer a faculdade dela. Eu comecei a conversar com você porque eu achei que você fosse fazer algum mal pra ela e eu queria provar como você era ruim, mas eu vi que você é um cara muito bom, porque em nenhum momento você deu em cima de mim. E ele não ficou bravo, na verdade ele ficou surpreso de como uma irmã poderia ter sido tão boa pra outra a ponto de se arriscar desse jeito, a ponto de fazer tudo isso para que a irmã não caísse numa enrascada. Mas que não tinha enrascada nenhuma, ele realmente estava gostando dela e queria fazer tudo para que eles ficassem juntos. Mas ela ainda estava em uma idade de imaturidade, que não poderia viajar sozinha e não tinha essa coragem, porque muitas vão, mesmo que novas, enfim. Passou mais 3 meses e um post que eu fiz de uma festa, que eu tava com um vestido, tava realmente maquiada, bonita e tal. Ele mandou assim, você é tão bonita quanto ela. E aí eu falei, nossa, você nunca tinha tentado me dar um elogio, nem nada disso, né? Ele falou, sim, porque eu sou uma pessoa respeitosa, eu tava com a sua irmã, não podia fazer isso, mas já passou 3 meses, eu acho que depois desse tempo, qualquer coisa nova pode acontecer que se tem respeito. A minha irmã já tinha encontrado um brasileiro que ela tava começando a namorar, ela tava super feliz. Eu não achei que seria de mau grado eu conversar com um cara que eu tinha me interessado, mas que eu também não tinha feito nada porque eu sabia que estava com ela. Então, nós conversamos sobre isso e vimos que os dois estavam livres e que nada impedia da gente tentar alguma coisa, até porque eu era mais velha e eu tinha maturidade e esse desejo. E se ele me tratasse, me protegesse como eu via que ele fazia e que ele mandava da minha irmã, eu iria pro Egito de um dia pro outro sem pensar. Eu iniciei um oi pra provar o quanto esse cara era mau caráter e eu acabei apaixonada e envolvida por esse mesmo homem. Salah, idade 27 anos, músico. Salah era alto, forte, careca, mas sem pescoço. Parecia uma tartaruga ninja. As suas fotos eram sempre com músicas árabes e, às vezes, soltando um narguilé. Uma coisa eu vi que se transformou enquanto a gente conversava. Quando ele conversava com a minha irmã, assim, ele sempre tinha o desejo de ser músico, apesar de não ter conseguido muita fama, nenhuma fama, na verdade, lá no Egito. Então, quando ele conversava com a minha irmã, ele escrevia e cantava músicas depressivas, tristes, de abandono, de estar fechado em um lugar e não conseguir ter ninguém, e até de pensar em coisas piores. E quando ele estava conversando comigo, isso mudou. Ele iniciou, ele sentiu vontade de escrever músicas de amor.
músicas poéticas. Então, ele disse que a energia dele se transformou a partir do momento que ele viu que teria uma possibilidade de viver um grande amor comigo, diferente da coisa impossível que era com a minha irmã. Ele mandou o primeiro repertório de músicas felizes, amorosas, para eu avaliar antes dele postar na internet. Eu lembro que a primeira música que eu cliquei já tinha lá o Salã sem pescoço cantando pra mim. Era uma coisa que ele fazia uma coisa com a voz que, sabe, arrepiava assim da costela até o fio do cabelo, do último cabelo da nuca, porque começava com aí entrava aí. Habibiano e ele passava um preto assim nos olhos. Quando ele fazia assim, gente, ele me hipnotizava. Ele me hipnotizava. Eis que na loucura, no furor, no fogo norável de se apaixonar, marcamos então de eu ir para o Egito para ficar com ele. Sem a minha irmã saber que era a mesma pessoa, sem a minha mãe saber para onde que era, não. E eu tinha o objetivo de ir para ficar lá, tá? De tão maluca que eu tava. A primeira coisa que ele fez quando eu cheguei lá foi me apresentar pra sogra. E ele fez todo um preparativo para que isso acontecesse, porque ele deixou bem claro que a mãe dele era tradicional, seguia tudo do Islã, então ele me arrumou desde roupas, de tirar a maquiagem, de eu ficar bem mais humilde. E eu não tinha entendido de que eles moravam na mesma casa. Para mim, a mãe dele estava ali para uma apresentação, para ela me conhecer. Esse primeiro dia já foi bem estranho, porque não teve assim, tipo, uma recepção. Apesar de ter recepção com muitas comidas e apresentar o resto da família, e experimenta isso, experimenta aquilo, e o que você faz da vida, e não sei o quê. A mãe dele, tipo, simplesmente me pegou pelo braço e já foi querendo que eu reproduzisse as coisas que ela já fazia. Então tá, o primeiro chá tomei com todo mundo. Mas depois ela já queria que eu fosse lá pra cozinha pra mostrar como que servia o chá e o que que tinha que fazer e o que que não era. E aí mostrando como que se fazia as comidas. Chegou até me mostrar como que se limpava o chão. Tudo ela queria que eu reproduzisse da forma que ela fazia. Achei super estranho, mas ele falou que a mãe dele sim era um pouco cabeça dura e que era normal e que eu iria acostumar. E que se eu não acostumasse, a gente também podia ver uma casa separado depois, que não tinha problema nenhum. Levei como levo aqui do Brasil. Gente, tem sogra chata? Ok, né? Deixar ela lá na vida dela e a gente vive a nossa e tá tudo certo. Ele ficou falando muito, muito da gente casar, da gente ficar junto. Eu me senti um pouco pressionada. Ali eu tive um medinho, mas eu não queria falar pra ele que eu tinha um medinho, porque ele já conectava ao que tinha acontecido com a minha irmã, que ficou com medo e que não foi, e desapareceu e não sei o quê. E eu não queria que ele sentisse isso de mim. Então eu falei que eu tinha que resolver umas questões de trabalho no Brasil, que depois eu voltava. Mas na verdade era um tempo pra eu pensar, porque eu tava meio assim. Até porque eles não viviam numa parte precária, tá? Pelo contrário, era uma parte que, assim, quem vive aqui, quem é pobre aqui no Brasil, tipo, vai se sentir no mesmo lugar, porque, mas assim, entenda, ele não estava na parte pobre do Egito. Quem é pobre aqui no Brasil, eu acho que eu me senti, ia se sentir bem nessa parte que era uma parte como se fosse quase que rica no Egito. Voltei para o Brasil e já no primeiro dia eu tava morrendo de saudade. Eu me arrependi totalmente. E eu achei que era só eu, mas ele não. Ele começou a mandar mensagem e falar: gente, eu fiquei acho que o quê? Uns 15 dias lá. Na hora de ir embora foi muito difícil. E quando eu voltei pra cá, eu vi que, nossa, que merda que você tá fazendo. Você gosta mesmo do cara, você quer realmente ficar com ele. Parecia que eu tava assim no escuro aqui no Brasil. E a minha mãe, todo mundo perguntando, né, como é que tinha sido a viagem e tal. Que eu nem falei pra onde eu ia, porque era eu que pagava as minhas contas, não devia nada a ninguém. E eu falando que foi super legal e tal, mas não abrindo da questão de que eu estava com um quase que noivo. Eu não aguentei nem mais 3 meses e eu fiz o empréstimo para voltar.
No que eu resolvi voltar, eu abri pra minha mãe, pra minha irmã, que eu ia tentar a vida assim em outro país, mas porque eu tinha achado algum trabalho que ia ganhar muito dinheiro, e minha mãe não acreditando como que eu ia ganhar muito dinheiro no Egito, e eu tentando mentir que é porque eu ia receber em dólar. Aí uma loucura que eu fiz, que eu inventei, que ninguém acreditou, mas eu fui, porque eu fui com os meus pés, com o meu dinheiro, e não falei que eu ia casar e nem nada. Minha irmã jamais imaginava que eu tava pra casar com um cara que ela tinha se relacionado online. Fui na cara e na coragem, casei. Já estranhei no casamento porque eu praticamente não vi ele no casamento, porque era tudo separado, então eu ficava com a mãe, com a irmã. Poucas falavam algumas coisinhas em inglês, a mãe era só na mímica ou quando a irmã, a prima, alguém que sabia inglês traduzia. Não gostei de como foi o casamento, porque ele não me explicou que teria essa separação toda. Eu praticamente não fiquei junto com ele. E depois que a gente casou, que a gente foi morar junto com a mãe dele, também ele começou meio que a desaparecer nos primeiros dias. Porque ele tinha uma coisa de, minha vida de músico, que não existia. Eu tô indo cantar não sei ali pra conseguir dinheiro. Na verdade, quem dava o dinheiro de sobrevivência era a mãe e o pai, entendeu? Ele vivia lá nas costas deles. E assim, ele falava: vou ali num show que vai ser importante, na gravação de alguma coisa. Gente, não existia nada disso. Ele ia, acho que tomando chá, bebendo, conversando com os amigos. Nisso ele virava e simplesmente esquecia de mim. Ele voltava para cumprir os seus desejos de homem. Então ele voltava sempre já no intuito de ter alguma relação comigo. Na primeira semana, na segunda semana, eu fui cedendo e achando que isso não ia ficar assim, mas isso foi piorando cada vez mais. Eu fui me enchendo disso e já matutando que eu não queria mais aquilo e que eu queria ir embora. Só que quando eu casei, eu assinei um contrato, que foi um contrato feito pela família, e que eu não sabia nada que estava escrito lá, porque estava escrito tudo em árabe. E a minha sogra, quando começou a ver a minha irritação, já pediu para uma das filhas meio que me explicar que naquele contrato era como se eu fosse uma propriedade deles e não poderia sair dali. Como se aquilo fosse me assustar de alguma forma. Porque eu já tava por aqui também. Primeiro que o pensamento dela sobre o Islã era totalmente doido, não tinha nada a ver com o que era mesmo, o que estava escrito no Alcorão. Ela queria que a mulher, ou pelo menos as filhas, as esposas dos filhos dela, fossem submissas a ponto de aceitar todo tipo de coisa. E a ponto de fazer tudo perfeitamente. Por exemplo, gente, uma mudança que tivesse no formato do pão que crescesse, essa mulher implicava. E como eu ficava a maioria do tempo com ela ficava me colocando para fazer essas coisas de comida e de arrumar casa e não sei o quê, e sempre tinha alguma imperfeição e ela sempre brigava comigo como se eu fosse uma criança. Eu não tava mais aguentando isso, acho que durou isso umas 2 semanas. Eu simplesmente já falei, cara, eu vou pegar as minhas coisas e eu vou embora desse lugar, porque não foi isso que eu combinei com ele, não era esse cara que eu conheci pela internet. O cara vivia só bebendo na rua com os amigos, só me procurava mesmo quando era pra furunfar. E era uma furunfada bem fraca. E um desses conflitos com essa mulher, o que aconteceu foi que eu tava com louças na mão e ela falando e eu brigando e eu indo pra cima, porque ela falava árabe, mas sabia pouquinhas palavras em inglês. Aí a filha me traduzia e aí eu falava por cima. Gente, era uma confusão. Que no furor da coisa eu tropecei e caí. Quando eu caí, além de cortar um pouquinho uma parte do meu braço, eu achei que tinha torcido a perna. Só mais pra frente eu fui entender que eu tinha quebrado porque eu não conseguia mexer uma parte da perna. E, gente, eles não queriam me levar no hospital. O meu marido não me respondeu por 1 ou mais dias. Essa mulher não queria me levar no hospital porque ela queria economizar. E eu tô falando de um pessoal que eles não moravam na parte paupérrima, eles tinham condições. Quando eles resolveram me levar no hospital, nisso eu já tava o quê? No quarto, não conseguia me mexer. Que me levaram pro hospital Chinfrim, que não tinha condições nenhuma naquele lugar. Eu vi gente ali levando ponto sem anestesia, um ponto fuleiro. O meu mesmo foi muito mal dado. Chegou depois a inflamar, teve várias complicações. A minha perna, nem preciso falar o tanto de complicação que teve, porque era um lugar que às vezes nem luz tinha no hospital, sendo que eles tinham condições sim de me levar num lugar melhor. Nisso, eu fiquei imobilizada na cama. No hospital, lógico, em casa.
E no que eu não tinha movimentação para fazer as coisas, foi que essa mulher começou a vir para cima de mim e que o meu marido se aproveitou. Por quê? Ele só me buscava para quê? Para ter relações. Eu, nessas condições, eu não queria ter relações. E aí é que veio a chibatada na cabeça dela. Se a esposa não fizesse aquilo que o marido quisesse, e ele ia reclamar para a mãe. Ele fazia lá, mas ele ia reclamar. Ele fazia o que ele queria comigo, mas ele ia reclamar para a mãe dele ainda o que estava acontecendo. Nisso a mãe dele começou a tirar um tipo de cinta do pai dele e usar aquilo para contar o quanto de chibatada ela me daria, dependendo do que eu aceitasse ou não fazer que o filho dela mandasse. Óbvio que ela não sabia da parte C. Ele só falava que eu não estava cumprindo os meus deveres como mulher. Eu não buscava os detalhes do que se estava acontecendo. E eu estava com uma perna imobilizada. Então, todo esse tempo, eu jamais iria mandar mensagem para minha irmã para contar o que estava acontecendo de vergonha, que eu estava com o cara que ela conversava. Eu não tinha para onde fugir, apesar de ter os meus meios de comunicação. Eu não sabia como entrar em contato com a polícia. Eu tinha contato com as pessoas do Brasil, mas eu ficaria muito envergonhada de contar o que estava acontecendo, principalmente porque a minha irmã ia saber da situação. Eis que depois que a cinta começou a ser usada como pra chibar em mim, tudo que eu falava, que eu opinava ou que fosse diferente, ela me vinha com isso. Ela me colocava no quarto e falava: vão ser 10 por causa disso, vão ser 20 por causa disso. A coisa piorou quando aí o meu marido viu que tinha realmente o controle, pelo menos naquele momento da situação, e ele começou a levar, a mãe sabendo, ele começou a levar amigos para o quarto. Passando para lembrar você de deixar o seu like e, se aparecer o botão hypar, também clicar para ajudar a distribuir esse vídeo para o maior número de pessoas. Ela fingia que não via. Acontecia quando o pai não estava, porque esse cara ele não tinha um trabalho fixo. Então, enquanto o pai estava trabalhando, ele falava que ia entrar com um amigo lá. E olha que absurdo, eu como esposa no quarto. Dava pra entender o que estava acontecendo, mas ela fingia que não. Ela fingia que era um momento de oração dele, ou que era algum estudo da parte dele de artista, que um dia ele iria ser. Gente, era uma loucura. Porque esse cara, na verdade, queria ter coisas com um amigo dele. E eu ficava lá assistindo. E se eu me rebelasse por ser esposa ou alguma coisa assim, ela depois vinha com o castigo com a cinta. Não era assim que ela pegava a cinta e saia correndo atrás de mim, não. Até porque isso aconteceu nos momentos em que eu realmente estava imobilizada na cama, que eu não conseguia me mexer, que eu não conseguia muito que me locomover. E aí eles, lógico, que me prenderam no quarto por causa disso. Ela queria fazer, ela era tão doente mentalmente, que ela queria fazer o ritual, que ela dizia que tinha no Alcorão. Que, gente, não tem nenhuma descrição no Alcorão de se ajoelhar, dela pegar e dela fazer toda a ação, como a gente vê mesmo que as pessoas são castigadas em filmes através da Shiba. Ela fazia igual. Como que eu fugi disso? Só depois que a minha perna se recuperou, assim, por uma ordem divina, porque se fosse pelo hospital chinfrim que eles me levaram e pelos cuidados que eles não tinham comigo e pelo que eu ainda levei no começo, que eu apanhei no começo, depois eu comecei a concordar para não apanhar mais, porque eu não sabia até onde ia, cada vez aumentava mais, 10, 20, ia aumentando a quantidade. Então eu já não abria mais a minha boca, eu já, entendeu? Só tava esperando e rezando para que a minha perna melhorasse e para que eu pudesse sim me movimentar de uma forma mais rápida a ponto de sair daquela situação. Eu abaixei a cabeça, eu rezei, eu pedi perdão. E Deus me mostrou que eu tinha que falar com a minha irmã, que a minha salvação seria pedir desculpa para minha irmã, contar tudo o que aconteceu e pedir ajuda para ela. Não foi fácil eu fazer isso, mas foi isso que eu fiz. Eu fiz uma chamada de vídeo e eu contei tudo, tudo. E eu sabia, assim, o meu medo era ela
me xingar, me bloquear e falar, agora fica aí. Mas se tem uma coisa que, independente do que a minha irmã era, ela era muito boa, ela era muito ingênua e ela era uma menina que acreditava muito em Deus e que, sim, seguia muitas coisas da Bíblia. Então ela, pra minha surpresa, ela me perdoou. Na verdade, ela falou que esse cara nem que importava mais pra ela e ela me ajudou. Foi a minha irmã que me ajudou com dinheiro, que me ajudou com denúncias e que foi até lá para me tirar. A minha irmã, ela não foi para o Egito para encontrar um amor, mas ela foi para o Egito para me salvar. Não sentia mais muitas provas, eu tinha algumas marcas, algumas coisas que foram relevadas, que não foram confirmadas, não senti uma comprovação dos maus tratos que eu estava passando no lugar. Uma das coisas que ficou martelando na minha cabeça era como ela falava, você não é muçulmana, mas você está aqui, então você vai ter que viver como uma. Só que na hora de julgarem aquilo como eles julgam uma mulher egípcia com uma mulher muçulmana, isso não aconteceu, né? Porque se fosse com uma egípcia, só por tocar nela, ou tocar nela e falar alguma coisa que levasse para o tom sexo, essa pessoa poderia ser presa. No meu caso, coisas piores foram feitas e muitas das coisas foram relevadas, infelizmente. Eu voltei pro Brasil e o Salah, mesmo com tudo isso, ainda teve a cara de pau de tentar documentação e visto para vir pro Brasil por ele estar casado comigo. Então, até eu conseguir essa separação, ele ainda achava que tinha chance de virar um cidadão brasileiro. Coisa que, graças a Deus, não aconteceu. Eu gostaria de deixar um recadinho aqui de comentários que eu estou vendo nos vídeos. As pessoas estão me julgando por palavras ou por expressões e coisas que eu estou falando no vídeo. Por exemplo, o último vídeo teve comentários de meninas falando que eu estava chamando as meninas do Morro do Vidigal de Fubanga. Gente, a história é roteirizada, eu sou atriz, eu estou contando o depoimento de uma pessoa. E sim, nesses depoimentos, eles têm expressões racistas, preconceituosas, tem tudo. É uma história aberta de como existem vários tipos de pessoas para que vocês reflitam e que vocês coloquem a opinião de vocês nos comentários. Quando vocês assistem uma novela, o personagem não fala coisas ruins? Então, aqui é do mesmo jeito. Não tem diferença nenhuma, não sou eu que tô falando. É um depoimento. Então, aqui no começo eu falei, né, voodoo, falei várias coisas. São falas da depoente que eu acho que são interessantes e trazem reflexão. Então, eu coloco aqui, para que a gente entenda quantos tipos de pessoas e pensamentos tem no mundo. Talvez essa história tenha ficado um pouco confusa ou no vazio, no raso, mas é porque ela é muito pesada e eu não consigo, gente. A parte da Shiba, eu não consigo descrever aqui. Já é muito absurdo o que eu trago aqui, enfim. Espero que vocês tenham entendido. O ponto que eu pego hoje é mulheres acobertando outros homens, né? A gente vê uma mãe aí que ela até bate em outra pra acobertar aquilo que o filho faz. E às vezes eu vejo muitos comentários que as mulheres elas só colocam, mas ela fez isso, mas ela fez aquilo, mas ela fez aquilo. Tudo bem. A mulher errou pra caramba. Mas e a parte do homem? Um dos pontos entre vários aqui do vídeo que eu quero deixar pra vocês é que eu escuto muitas mulheres assim. Eu escuto muitas mulheres falando assim, eu sou independente. Eu vou lá, se não der certo eu volto. Porque eu cuido da minha vida, vocês cuidam de vocês. Mulheres que querem ter aqueles relacionamentos que mais ninguém aprova. E nessa história, a gente percebe que nós precisamos do outro. Independente da situação. Não vai ser em todo momento da vida que a gente vai conseguir se virar sozinho. Se você se machuca, se você fica doente, se você perde seu dinheiro, pode acontecer várias coisas que você precise do outro. Então essa coisa de, eu resolvo, se der errado eu resolvo, é uma ilusão. Porque nem tudo a gente pode resolver sozinho. E às vezes a gente acaba aprendendo isso da pior forma. Então, não adianta você ser maduro, não adianta você ser independente. É importante tudo isso? É.
Mas, no fim, em algum momento da sua vida, você vai precisar do outro. Que nós possamos, nas nossas escolhas, começar a entender que nem sempre a gente vai conseguir resolver. E se a gente não conseguir? Será que a gente é tão autossuficiente assim a ponto de entrar em riscos gigantes? Porque no fim a gente vai dar um jeito? E se não tiver o outro? Nesse caso, ela teve uma irmã abençoada, mas eu ainda vejo mulheres que caem no buraco, ajudam, aceitam a ajuda do outro e voltam pra lá depois de novo, fortalecidas de que mais uma vez não precisam de ninguém. Então, que a gente possa aprender essa lição na história de hoje e as outras camadas eu deixo para vocês conversarem comigo aqui nos comentários. Deixem a sua reflexão e até a próxima história do canal.